Gente, vamos lá então. Gravando. Chegaram quantos? Até agora eu não olhei aqui. 25. Tá ótimo. Vamos lá então. Boa noite para todo mundo. Essa é a revisão. Então, nós começamos hoje com a revisão. Avisem lá no grupo que é para entrar na unidade 3 ainda. Nós vamos entrar na unidade 3 toda vez até chegar a N1. Depois da N1 a gente começa a unidade 4, tá bom? Vocês vão entrar lá só para poder conferir a presença. Não tem nada para fazer lá, não. Entra lá, abre alguma coisa e a plataforma registra que você entrou hoje e a gente é feliz até no fim, tá? Amanhã vocês vão fazer um simulado, né? Vocês sabem disso, um simulado com 10 questões. São 10 questões. Essas questões vão valer meio ponto para N1. Sabem disso, né? Já estão cientes. Então, entrem lá, façam direitinho. Vocês têm o tempo da aula para fazer. Então, das 18h50 até as 21h50, se não me engano, para poder fazer essa atividade. Então, entrem e façam, por favor. Professora, é só para testar, né? E é de 0 a meio ponto, além da nota, né? No caso, vai valer 10,5, na verdade, né? Não, é da N1, não é da média. Então, vale 6,5, pois é, professor. Né? 6,5. Além, né, da prova normal, você tem a chance de recuperar meio ponto. Isso, justamente. Então, a prova vale 6. Vocês podem tirar até meio ponto a mais, tá bom? Então, é isso. Vamos lá, então, gente. Revisão para N1. A primeira atividade nós já fizemos. Não foi a questão 1 que a gente respondeu? Foi isso? Foi só a questão 1, né? Uma coisa que me deixou muito preocupada com relação à turma de vocês é com relação à intertextualidade. Quando a gente fala de texto... Peraí, deixa eu só abrir aqui a janela, gente. Parece que tá calor. Vamos ver se vai ficar melhorzinho nessa vida. Quando a gente fala de texto, a gente está falando, então, de uma sequência de sentido que provoca sentido, que tem coerência, que tem coesão. Nós falamos sobre isso na última aula. Então, uma sequência com sentido, que tenha coerência, que tenha coesão. A coerência é a lógica da ideia, não é? É eu não dizer para vocês, gente, estou sentindo calor agora, um momento que eu estou indo ali buscar uma blusa de frio, certo? Isso é falta de lógica. Se eu estou sentindo calor, eu preciso abrir a janela, eu preciso ligar um ventilador, eu preciso ter um ar-condicionado, alguma coisa desse gênero. Não existe a pessoa que está sentindo calor, logo ela vai buscar uma blusa de frio. Então, isso seria incoerente. Então, o texto precisa ser coerente e ele precisa ser coeso. A coesão se dá por meio dos elementos que nós chamamos de conjunções. Então, as conjunções é que propiciam essa interação entre as partes do texto. Então, isso é texto. Todo texto, então, ele vai ter uma intertextualidade com outro texto. Ou seja, todo texto, não existe originalidade no texto. Todo texto vai lembrar a gente que existe um outro texto antes dele. Para isso, lógico, eu preciso saber algumas coisas. Eu não posso... Como é que eu vou fazer para lembrar outro texto se eu nunca li nada, se eu nunca vi nada, se eu nunca ouvi uma música? Fica difícil, fica complicado, fica, na verdade, impossível. Então, não existe isso. Então, é preciso que a gente saiba algumas coisas. Por isso que eu disse para vocês, a gente precisa saber algumas coisas nesse mundo. Não só de pedagogia, mas a gente precisa saber um pouquinho de língua portuguesa, um pouquinho de matemática, um pouquinho de história, um pouquinho de ciência, um pouquinho de política, um pouquinho de tudo. Ninguém nunca vai saber tudo, falar assim, nossa, eu sei tudo. Nós não vamos chegar nesse patamar. Para os que acreditam, apenas Deus sabe de tudo, né? Para os que não acreditam, nem Deus sabe de tudo. Então,
Nós não vamos saber de tudo, não precisa ninguém enlouquecer por conta disso. Vamos aceitar essa realidade que nós somos humanos e que a gente não consegue isso. Mas é necessário que a gente saiba um pouquinho de cada coisa. Aí a intertextualidade, então, ela é um texto que é refletido no outro texto. É uma coisa que já existe e que aí alguém fez uma menção, fez uma homenagem, fez uma citação num texto novo. Então, o texto é novo, mas eu lembrei o texto anterior, o texto que já existe. Como na questão 1. Na questão 1, o texto é o original, é o do Carlos Drummond de Andrade. Mas quando Chico Buarque e Adélia Prado foram escrever os textos novos deles, eles relembraram Carlos Drummond de Andrade. É isso que eu chamo de intertextualidade. Vamos fazer um exemplo prático. Vocês conhecem a história do nome de vocês? Por que a Thalia chama Thalia? Por que o Cícero chama Cícero? Por que a Luciene chama Luciene? Vocês sabem por quê? Sempre existe uma história, não é? Vamos lá, quem sabe a história do próprio nome? O meu foi... Eu sei do meu nome. Eu também sei. Então tá. Fala então, quem quiser falar primeiro. Pode falar. Meu nome é Camila, né? Por causa daquela música Camila do Nenhum de Nós. Minha mãe era apaixonada por aquela música e meu nome é Camila por causa da música. Muito bem, Camila. Cícero. O meu, minha mãe já tinha tido 2 meninas, aí ela queria muito que viesse um homem, que na 3ª gestação da... Aí ela pediu, se viesse um homem, ela ia colocar em homenagem ao padre Cícero do Juazeiro. Aí veio o homem, né? Ah, quase. Deu um mais ou menos. Muito bem, Cícero. Quem mais sabe, gente? O meu tá ali é por causa daquela atriz, né? Marimar, Maria do Bairro. Enfim, é por isso. Certinho, Thalia. Alguém mais sabe? O meu foi porque meu pai viu numa revista uma modelo que chamava Cauana. Vocês viram que os nomes de vocês são intertextos? Os nomes de vocês são intertextos. Então, existia um texto antes. Qual é o texto antes? A moça lá da Maria do Bairro, que chamava Thalia, e que deu origem ao nome da Thalia da Silva, que está aí hoje assistindo aula com a gente. O padrinho Padre Cícero, não é? Do Juazeiro lá, deu o nome. Então, esse padrinho Padre Cícero, né, que eu chamo Padim Padre Cícero, não é assim? Isso. Existia lá no Nordeste, é um texto. Gente, tudo é texto. Isso já existia lá. A mãe do Cícero acreditava nisso, fez um pedido e deu em homenagem ao santo. Então, Cícero é intertexto. Então, gente, todo mundo deu nome porque tinha lá uma pessoa que gostava, e homenagem é intertexto. Entenderam o que é um intertexto agora? Então, existia um texto anterior, e aí o texto de agora, que é o nome de vocês, foi em homenagem, ou foi porque achava bonito. Alguma motivação teve para dar esse nome que vocês têm agora. Sim, quem estava falando? Eu, Eliene. Então, intertexto é uma coisa que foi copiada, tipo isso. Nós não vamos chamar de cópia, Eliene, aliás. Nós não vamos chamar de cópia, porque a cópia ela pode ser plágio, tá? O intertexto é toda vez que você faz uma menção ao outro texto. Pode ser porque você fez uma homenagem, como a mãe do Cícero fez uma homenagem. Pode ser porque você fez uma paródia, como a gente tem, por exemplo, os programas humorista, que faz paródia com político, então ele vai lá, copia o jeito de ser do político e coloca lá dentro do quadro de humor dele. Aquilo é paródia. Pode ser por conta de uma citação. Eu li um texto do Freud, aí eu vou escrever um texto meu e eu coloco a citação do Freud lá dentro. Então, pode ser uma citação.
por esses motivos é que constitui intertexto. A gente não vai chamar de cópia, porque, na verdade, não é uma cópia. A cópia, ela constitui plágio. E quando a gente fala de plágio, plágio, ele é sempre negativo, tá? Plágio é sempre negativo. Se você fizer plágio, por exemplo, no seu TCC, a sua nota é 0. Não tem apelação, não tem nada. Ele é, inclusive, passivo de penalidade criminal. Então, o intertexto, ele é sempre positivo, porque o intertexto é uma interculturalidade. Então, a mãe do Cícero fez uma interculturalidade com o povo do Nordeste que acredita nesse padre que agora é santo. Para o povo do Nordeste, ele é o maior santo que existe, né? Como quando o Chico Buarque, aí nesse texto, desse exercício 1, quando ele fez essa intertextualidade, ele não quis copiar, ele quis, na verdade, fazer uma homenagem a Carlos Drummond e, ao mesmo tempo, é uma interculturalidade porque nós, através do Chico Buarque, ficamos sabendo da importância que tem o Carlos Drummond de Andrade, porque, olha, o Chico Buarque é um escritor famoso e que leu Carlos Drummond de Andrade também, então vale a pena. Então, foi a Camila que falou que o nome dela é por conta da música, né? Então, existia uma música antes, um texto, e aí o nome dela é dado em homenagem a quem fez a música. Ah, a música é legal, gostei, então vou homenagear a pessoa que fez a música, dando o nome para minha filha. Foi assim que a mãe dela pensou. Então, não é cópia. É uma forma de homenagem, uma forma de citação, uma forma de paráfrase, uma forma de paródia. Certo? Entendi? Tudo bem, então, em relação à intertextualidade? E você veio de que intertexto? Uai, o meu nome... Eu imagino, porque meu pai disse que ele foi escrevendo o nome e saiu Elda. Mas eu imagino que é por conta da minha prima que chama Elza. E ela nasceu antes de mim. E ela é filha da irmã que meu pai mais gostava nessa vida, né? A irmã, assim, que, na verdade, como meu pai é temporão, aquele filho que nasce depois de todo mundo, bem depois, essa irmã ajudou a criá-lo. Então, eu acho que ela colocou o nome de Elza, ele foi pensando, eu não posso pôr Elza, então eu vou pôr o quê? Aí ele foi escrevendo, Elza, isso, aquilo, o nome dela é, inclusive, sem H. Aí ele chegou nesse nome, Elda, que ele nunca tinha conhecido ninguém que tinha esse nome Elda, mas que ele foi pensando lá e chegou nesse nome. E o Núbia foi minha mãe que deu, porque ela achava bonito esse nome Núbia, mas eu não sei se ela conhecia alguém com esse nome, não. Mas provavelmente conhecia, né? Ou conhecia, ou tinha lido, eu não perguntei, não. Mas é isso. E o Rosa é da família mesmo. Rosa, todo mundo é Rosa. Então, familiar. Então, é isso. Vamos lá, então, gente. Questão 2. Cândido Portinari, um dos mais importantes... Professora? Sim. Uma resposta é o que mesmo? Só para mim ver se aqui tá certo. É a letra A, não é isso? Letra A. Tá. Isso. Eu não consigo colocar aqui porque o meu tem PDF. Porque as imagens estavam desconfigurando quando eu projetava, eu coloquei em PDF, por isso que não dá para arrumar aqui. Mas vou anotando aí. Qualquer coisa pode parar e fazer a pergunta, certo? Isso aqui é revisão. Então, qualquer coisa, parem e perguntem. Então, Cândido Portinari, 1903-1962, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade e seus quadros. Então, nós vemos aí no quadro 1 o quê? O que vocês conseguiram ver no quadro 1? Está dançando. Para mim, eles estão dançando. Isso. Então, pessoas que formaram pares estão dançando. Então, a gente imaginou aí uma festa, né? Provavelmente. Pode ser uma festa de interior, um arrasta-pé. Pode ser isso. 2. A seca. A fome. Mas a seca. A fome. O povo... Vocês viram que tem pessoas bem magras, né?
Eles parecem retirantes porque a mulher está com uma mala de roupa na cabeça, o homem também carrega uma mala de roupa, o outro está com a foice, que é o instrumento para poder roçar o pasto, né? Então, eles estão indo embora. Eles estão com as trouxas de roupa na cabeça, estão indo embora. E aí, essa é a realidade, né, do Nordeste, porque o Cândido Portinari, ele vai retratar essa realidade nordestina mesmo, de seca, de penúria, de passar fome, e as pessoas precisam tomar uma decisão na vida, precisam sair de lá e procurar uma coisa melhor. Sim, muito bem. Terceiro. O povo tá indo embora também. É quase a mesma coisa da segunda. Isso, é bem semelhante ao da segunda. É uma família. Outra família também dando pé do Nordeste, porque não é possível viver lá desse jeito. E o quarto? É o Lampião, eu acho. É o cangaceiro. A típica imagem que a gente idealiza o povo do Nordeste. A vestimenta, o cangaceiro, o cangaço, É os né? cangaceiros, O cangaço, o lampião, alguém disse aí. Então, quer dizer que esse número 4 é um intertexto, não é? Sim. Foi o Cândido Portinari que escreveu, mas ele retratou lá o cangaço, porque o lampião é o representante maior dos cangaceiros. Ele não é o único cangaceiro, mas ele representa esses cangaceiros. Então, o lampião já é o texto. Cruz, já está terminando o tempo. O lampião já é o texto. Então, nós temos aí um intertexto. Olha que interessante, né? Então, vamos à pergunta. Aliás, ao texto. Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos doloridos com fagulhas de carvão aceso, corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados, homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas, carregando ao colo um garoto choramingando, remelento. Então, esse também é de Cândido Portinari. Agora, vamos... O que eu disse para vocês que é a interpretação de texto? A interpretação de texto, tudo tem de estar posto no texto. A Luciene até me fez uma pergunta outro dia. Como é que eu sei que lá no texto acontece isso e é por isso? Porque tem de estar escrito no texto. Eu posso afirmar que nesse texto aí do Cândido Portinari, por exemplo, esses homens têm esse ventre bojudo por conta de verminose? Eu posso falar que é isso? Ou porque eles tomam cerveja demais? Verminose. Muito, muito mais possível o fato de eles terem verminose que tomar cerveja, não é? Porque nós estamos falando de retirante. Nós estamos falando de um povo que pertence a um lugar seco, a um lugar sem vida. Então, esse povo tem dinheiro para comprar cerveja, certo? Então, não posso dizer que o povo engordou porque ele tem essa barrigona. Não. Agora, eu posso afirmar que seja verminose? Sim. Por que eu posso? Se a gente imagina o referente desse texto aí, o referente não tem água tratada. Porque não tem água tratada. Então, não tem saneamento básico. Se não tem nem água, gente, vai tratar a água como? Se não existe essa água. O povo bebe água de onde? Simba, do poço. Do poço, a água que junta da chuva nos açudes. Então, espera chover, o açude enche, eles guardam aquela água. Então, a água é essa, desse povo aí é essa. Quando a gente imagina o Nordeste, a gente está pensando em Fortaleza, nós estamos pensando em Salvador, nós estamos pensando nas capitais. Não é essa a realidade, certo? As capitais não representam a realidade da seca. Por quê? Por conta do turismo ou da infraestrutura. Então, eles fizeram uma infraestrutura para atender o turista. Por isso que não representa. Essa seca aí é a seca mesmo do interior, do que está longe do mar, do que está bem distante e que realmente eles sofrem com essa seca, que às vezes não tem água para beber, às vezes não tem água para dar para o gado, às vezes não tem comida. E as mulheres com trouxas caídas para o lado.
Pançudas. Por que elas são pançudas também? Carregando ao colo um garoto choramingando, remelento. Menino, além de ser chorão, ainda é remelento. Por quê? Estavam com fome. As mulheres são pançudas por quê? Só come arroz e cuscuz. Não, gente. Desculpa, professora. Essas famílias aí... Alguém escreveu alguma coisa, deixa eu ver aqui. Essas famílias, como a Óbvio 15, isso, a Óbvio 15. O 15 retrata. O Grandes Sertões Veredas também retrata, né, essa situação. Essas famílias são famílias numerosas ou são famílias pequenininhas, constituídas de 1, 2 filhos? Numerosa, não tem televisão em casa. Então a pança é do que mesmo? Puxo. Que ela pariu. Puxo, Ela carrega o menininho no colo, mas já tem outro na barriga, não é? E já tem uma renca andando atrás. Então é isso. Então aqui a gente percebe isso. Não é invencionice, não é catando coisa, não. É por conta do referente, o contexto, que nos permite entender isso. As famílias nordestinas, elas são numerosas, apesar de toda essa diversidade, não é? Porque não tem controle disso também. Enfim, o texto aí que se mostra do Portinari, a temática dele são os retirantes. Então, das 4 obras reproduzidas, assinale aquelas que abordam a problemática que é o tema do poema. Quais das obras também falam sobre os retirantes? Letra C. 2 e 3, então letra C. Letra C. Muito bom. Tem-se a seguir 2 textos. Leia-os, analise-os e responda a questão 3. O texto 1. Mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quando até os pés um homem terno e curvo jurar amor, chorar pranto de sangue, não creias não, mulher, ele te engana. As lágrimas são gotas da mentira e o juramento, manto da perfídia. Né? Joaquim Manuel de Macedo, isso aqui século XIX. Quando ele fala não ames, é uma apelação, não é? Então, aqui nós temos uma função apelativa. Ele está chamando o teu vocativo mulher, irmã, são 2 vocativos, então é a pessoa com quem ele está conversando, que possivelmente é uma amiga dele, uma mulher que ele conhece, e ali diz, olha, o meu conselho para você, porque a função apelativa é isso, é dar um conselho, né? Então, o meu conselho para você é, não ames, porque se um homem se ajoelhar e chorar no seu pé, é enganação. As lágrimas são gotas da mentira. Pode esquecer, chorou, ó, balela, certo? Esquece. É o juramento, é o manto da perfídia. Então, se ele chorou, ele está te enganando. Ou seja, o que é o ideal? O ideal é que, se o homem chora, a mulher tem que fazer o quê? Correr ou aceitar de volta? Correr. O ideal, gente. Ideal. Correr. Gente, o ideal é aquilo que está no plano das ideias, aquilo que deveria ser o certo, aquilo que há uma possibilidade. Então, o ideal é o que existe apenas na imaginação. É isso. O ideal, se o homem chora, ideal seria o quê? Embora. A gente pegar o beco descendo, mas o que a gente faz? Pega o traste de volta. Pega o traste de volta. Porque ele chorou, não é? Então eu fico com dó e aí eu pego o traste de volta, como diz a Luciene. No segundo texto é do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira já é século XX. Tereza, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele se ajoelhar
Se ele se rasgar todo, não acredite, não, Tereza. É lágrima de cinema, é tapeação, mentira, cai fora, certo? Vocês perceberam que existe... Nunca li tantas verdades. Existe uma intertextualidade entre um e outro texto? A temática dos dois é a mesma, não é? Então, entre o texto do Joaquim Manuel de Macedo e o texto do Manuel Bandeira, existe uma... Eu sou o traste. Meu Deus. Mas parece que é um traste querido, né? Então, tá no lucro. Existe uma intertextualidade, então, entre o texto do Manuel Bandeira e do Joaquim Manuel de Macedo pela ideia, né? Pela temática. Os dois estão aconselhando mulheres que eles conhecem a cair fora caso algum homem venha chorar essas lágrimas de cinema. O que são lágrimas de cinema? Lágrimas falsas. Falsidade. Lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo. Então, olha, é tapeação, é mentira. Então, os dois têm a mesma ideia. Chorou, manda embora, porque isso aí não vai dar certo. Isso é a realidade. Manda embora, não vai dar certo. Isso é o que é real. Entenderam isso? O que é real e ideal? Entenderam? Repete, professora. O ideal é o que está na imaginação.